A história de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Parte 2. A missão na Galileia. Lucas 4, 1 a 9:50. Judeia, ano 29. As tentações. Lucas 4, 1 a 2. Depois do seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto da Judeia, perto do Rio Jordão. Nesse lugar, Jesus permaneceu 40 dias. Durante esse período em que nada comeu, foi tentado pelo diabo. A primeira tentação, Lucas 4, 3 a 4. Para tentar Jesus, o diabo disse: "Mostre-me que você é realmente o Filho de Deus e mande que algumas destas pedras virem pães." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito em Deuteronômio 8:3 que o ser humano não precisa apenas de pão." A segunda tentação, Lucas 4, 5 a 8. Não satisfeito, o diabo contra-atacou, levando Jesus para um lugar muito alto, de onde puderam ver claramente muitas cidades. Em seguida disse a Jesus: "Quero prometer algo a você. Todas estas cidades se tornarão suas propriedades e você as governará. Estão todas nas minhas mãos e posso entregá-las a quem eu quiser. Então, se você me adorar, eu lhe entregarei todas estas cidades e você será muito poderoso." Jesus, porém, respondeu: "Minha resposta está nas Escrituras, especificamente em Deuteronômio 6:13. Adore ao Deus eterno, o verdadeiro soberano, e diante dele, apenas diante dele, se curve." A terceira tentação, Lucas 4, 9 a 13. Em mais uma tentativa, o diabo levou Jesus para o lugar mais alto do templo em Jerusalém e disse: "Mostre-me que você é mesmo o Filho de Deus e se jogue daqui de cima. Também sei o que está nas Escrituras. Está escrito: você dará ordens aos seus anjos e eles o guardarão. Está escrito também: eles pegarão você com as mãos, de modo que você não tropeçará nas pedras." Jesus, porém, respondeu: "Mas também está escrito em Deuteronômio 6:16: não tente o Deus eterno, o soberano sobre todas as coisas." Depois de tentar Jesus, o diabo se afastou, à espera de algum outro momento para atacar de novo. O começo da missão, Lucas 4, 14 a 19. Depois desses 40 dias, Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, voltou para Cafarnaum, na Galileia. A fama dele se espalhou rapidamente. Quando ele ensinava nas sinagogas, todos o elogiavam. Algum tempo depois, Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Nazaré, distante uns 50 quilômetros, cidade também na Galileia, onde vivera sua infância e sua adolescência. Era seu costume participar da sinagoga local. Num sábado, ele foi à sinagoga de Nazaré. Na hora da leitura das Escrituras, o dirigente lhe deu para ler um trecho da profecia de Isaías. Jesus desenrolou o pergaminho em forma de rolo e encontrou a seguinte passagem: "O Espírito Santo do Deus Eterno está sobre mim. Ele me enviou para evangelizar os pobres, anunciar liberdade aos presos, devolver a visão aos cegos e libertar os oprimidos, proclamando assim o tempo da graça do Deus Eterno." Isaías 61, 1 a 2. A rejeição em Nazaré. Lucas 4, 20 a 30. Tendo terminado a leitura, Jesus enrolou o pergaminho, entregou-o ao auxiliar, chamado de Chazã pelos judeus, do dirigente da reunião e voltou para o seu lugar. Todos ficaram olhando fixamente para ele. Jesus então disse: "O que vocês acabaram de ouvir nas Escrituras acabou de se cumprir." Todos ficaram maravilhados com Jesus porque suas palavras eram cheias da graça do Deus eterno. Depois disso, algumas pessoas tentaram humilhá-lo. "Ele não tem nada de especial. Nós conhecemos o seu pai. É José." Jesus respondeu: "Daqui a pouco vocês citarão um antigo provérbio, aquele que diz: médico, cure-se a si mesmo. Depois se lembrarão dos milagres que fiz em Cafarnaum e pedirão para fazê-los aqui também." Jesus prosseguiu: "Não estou surpreso. Eu sei que nenhum profeta é reconhecido em sua própria cidade." Então deu um exemplo. Lembram-se do profeta Elias? No tempo dele havia muitas viúvas sofrendo em Israel, especialmente no tempo da seca que durou 3 anos e 6 meses e matou muita gente de fome.
Como lemos em 1 Reis 17, 8-24, o Deus Eterno não enviou Elias para socorrer as viúvas de Israel, mas a uma viúva da cidade estrangeira de Sarepta, perto de Sidom, no Líbano. Jesus deu ainda outro exemplo. Lembram-se do profeta Eliseu? Ao seu tempo, havia muitos doentes da pele em Israel, mas, como lemos em 2 Reis 5, 1-19, o Deus Eterno enviou para curar Naamã, que era sírio e não israelita. Todos entenderam o que ele quis dizer e ficaram furiosos. Eles se organizaram e expulsaram Jesus dali, levando-o ao lugar mais elevado da cidade. O objetivo deles era jogá-lo lá de cima, mas ele conseguiu escapar. Rejeição em Cafarnaum. Lucas 4, 31-37. Jesus então voltou para Cafarnaum, também na Galileia. Estando lá, foi à sinagoga ensinar. As pessoas gostavam de ouvi-lo porque percebiam sua profundidade e sinceridade. Num sábado, entrou na sinagoga um morador que estava possuído por um demônio terrível que desafiou publicamente Jesus. Ei, Jesus, o que você quer conosco? Fala, Nazareno. Está a fim de nos derrotar? Mostra que você é mesmo o Filho querido de Deus. Jesus, porém, repreendeu o demônio. Cala a boca e saia desse homem agora. O demônio dominava aquele morador a tal ponto de o jogar no chão, mas nesse dia saiu dele imediatamente sem o machucar. Todos ficaram admirados e começaram a falar uns com os outros, até que um deles expressou a sua surpresa. O que é isso, gente? Quem consegue desafiar assim os demônios? Outro mencionou admirado. Quem manda um demônio sair e o demônio sai? Cada vez mais a fama de Jesus se espalhava por toda a Galileia. A cura da sogra de Pedro. Lucas 4, 38-39. Assim que saiu da sinagoga, Jesus foi chamado à casa de Simão Pedro, cuja sogra estava muito doente, com uma febre muito alta e que não passava. Jesus entrou e mandou a febre ir embora. A mulher ficou boa, levantou-se e passou a servir comida a todos os presentes. Diversas curas. Lucas 4, 40-41. Com a fama de Jesus correndo pela região, logo muitos vieram ao seu encontro trazendo enfermos com diferentes tipos de doenças. Jesus impôs suas mãos sobre os doentes e os curou. Ele libertou muitas pessoas possuídas por demônios, muitos dos quais saíam correndo aos gritos. Ei, Jesus, você é mesmo Filho de Deus. Jesus, no entanto, repreendia os demônios, ordenando-lhes que ficassem quietos. Os demônios sabiam que ele era o Cristo. Jesus, porém, não queria que revelassem a verdade naquele momento. O resumo da missão. Lucas 4, 42-44. No dia seguinte, de madrugada, Jesus saiu de Cafarnaum e foi para um lugar afastado. Muitas pessoas procuravam por ele. Quando o encontraram, imploraram para que continuasse em Cafarnaum. Jesus, porém, respondeu: Eu preciso anunciar o evangelho da graça de Deus em outras cidades também. Eu fui enviado para isso. E ele continuou sua missão, pregando também na Judéia. Uma grande pescaria. Lucas 5, 1-11. Num dia em que passeava pela praia do Mar da Galileia, conhecido também como Mar de Genezaré, Jesus foi seguido de perto por muitas pessoas que queriam avidamente ouvir a palavra de Deus. Para que pudesse ensinar de modo que o ouvissem, Jesus precisava de uma solução. Ele a encontrou quando notou que alguns pescadores lavavam as redes de 2 barcos perto da praia. Jesus subiu num deles, que pertencia a Simão Pedro, e lhe pediu para levar a embarcação para a água. Simão Pedro o atendeu. Jesus então se sentou e, de frente para as pessoas, passou a ensinar a palavra de Deus. Quando terminou de ensinar, Jesus disse o seguinte a Simão Pedro: Agora leve o barco para águas mais profundas e lá, você e seus companheiros pesquem com as redes. Simão Pedro argumentou sua frustração. Mestre, pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Depois completou: Mas como és tu que estás mandando, vou lançar as redes.
A pescaria foi extraordinária. Eles pegaram tanto peixe que as redes começaram a se rasgar. Felizes, Simão Pedro e seus companheiros fizeram sinais pedindo ajuda aos pescadores que estavam no outro barco que tinha ficado na praia. Juntos pescaram tanto que os barcos ficaram cheios ao ponto de correrem o risco de afundar. Quando viram isso, todos os pescadores ficaram maravilhados. Já na praia, Simão Pedro se ajoelhou diante de Jesus e pediu: Mestre, fique longe de mim, porque eu não passo de um pecador. Ele fez esse pedido porque estava totalmente maravilhado. Aliás, não só ele, mas todos os que viram o que tinha acontecido, inclusive Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro na cooperativa de pescadores. Vendo o que sentiam, Jesus tranquilizou Simão Pedro. Não fique com medo. A partir de agora você será pescador de pessoas, não de peixes. Depois de ouvirem essas palavras, os pescadores puxaram seus barcos para a praia, onde os deixaram com os empregados e seguiram Jesus. A cura de um homem com doença de pele. Lucas 5, 12 a 16. Estando Jesus numa cidade da Judéia, alguém o procurou. Era alguém cujo corpo estava totalmente tomado por uma grave doença na pele. Ele chegou perto de Jesus, curvou-se até o chão e fez o seguinte pedido: Mestre, sei que se quiseres, tu podes me curar. Jesus lhe estendeu a mão, tocou no seu corpo e disse: É claro que quero. Fique limpo agora. O homem ficou curado imediatamente, sem doença alguma. No entanto, Jesus lhe pediu com muita clareza: Quero que você vá ao templo, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta exigida em Levítico 13 e 14. Assim ninguém contestará a sua cura. A fama de Jesus aumentava cada vez mais. Centenas de pessoas vinham ao seu encontro para ouvirem seus ensinos e também para serem curadas. Jesus, no entanto, depois de as curar, retirava-se para lugares afastados a fim de orar. A cura de um paraplégico. Lucas 5, 17 a 26. De volta a Cafarnaum, Jesus estava ensinando. A casa estava cheia com pessoas vindas de muitas cidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Também havia fariseus e teólogos no recinto. Nesse dia, Jesus mostrou mais uma vez que, pelo poder que o Deus eterno lhe dera, tinha a capacidade de curar. Do lado de fora, numa maca, estava um paraplégico com o desejo de ser curado. Alguns amigos tentavam levá-lo para perto de Jesus, mas era impossível, porque não conseguiam passar por causa da multidão que se aglomerava dentro e fora da casa. Eles não desistiram e subiram com o paraplégico até a parte superior da casa. Fizeram uma abertura no teto e baixaram a maca no meio da casa, à frente de Jesus. Vendo uma fé tão compassiva, Jesus disse ao paraplégico: Querido, eu perdoo os seus pecados. Os fariseus e os teólogos ficaram indignados com essas palavras. Eles não falaram, mas pensaram: que blasfêmia horrível é essa? Nenhum ser humano pode perdoar pecados, só o Deus eterno. Por saber o que pensavam, Jesus disse: Eu sei bem o que estão pensando. O que deveria eu dizer então? Eu perdoo os seus pecados? Ou seria melhor eu falar: levante-se e comece a andar? Eu preferi dizer: eu perdoo os seus pecados. Assim vocês saberão que eu posso perdoar pecados. Eu tenho esta autoridade. Em seguida dirigiu-se ao paraplégico e lhe disse: Amigo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente o ex-paraplégico pulou, enrolou a maca onde vivia deitado e voltou para a sua casa. Feliz com o que aconteceu, dava glórias a Deus sem parar. As pessoas que tinham testemunhado a cura ficaram maravilhadas e cheias de fé e diziam umas para as outras: Coisas extraordinárias aconteceram aqui hoje. O jantar especial na casa de Mateus. Lucas 5, 27 a 39. Algum tempo depois, andando por Cafarnaum, Jesus passou perto da coletoria, onde os impostos cobrados pelo Império Romano eram pagos. No balcão estava Levi, que ali trabalhava. Jesus o observou sentado em seu posto e o chamou. Siga-me.
Levi se levantou imediatamente, abandonou a profissão e se tornou um seguidor de Jesus daí por diante. Para registrar sua decisão, Levi ofereceu um jantar especial em sua casa. Eram muitos os convidados, entre eles coletores de impostos, fariseus e teólogos, além de Jesus e seus companheiros. Durante o jantar, os fariseus e seus amigos teólogos começaram a provocar os companheiros de Jesus, dizendo coisas assim: "Por que vocês participam de festas onde coletores de impostos e outras pessoas desclassificadas estão?" Quando chegou a hora de Jesus falar, ele respondeu: "Quem acha que tem saúde não precisa de médico, só precisa dele quem reconhece que está doente. Do mesmo modo, meu convite é ao arrependimento e só o aceita quem reconhece que é pecador." Os teólogos não gostaram da resposta e trouxeram outro assunto para a discussão, que sempre acontecia nesses encontros. Temos outra questão. Os seguidores de João Batista não participam de encontros como este, porque estão sempre dedicados ao jejum e às orações. Já seus companheiros, pelo contrário, apreciam um jantar festivo. Jesus respondeu: "Peço que imaginem e me respondam. Quando o noivo convida seus amigos para a festa do seu casamento, o que eles devem fazer? Ir e comer ou ficar em casa jejuando? Fiquem tranquilos, porque chegará o tempo em que o noivo estará ausente e seus amigos precisarão orar e jejuar." Ainda no jantar, Jesus encerrou a sua palavra com algumas comparações. A primeira foi a seguinte: se você tem uma roupa nova, não vai cortar um retalho dela para consertar uma roupa velha, vai? Todo mundo sabe que o remendo da roupa nova não serve para a roupa velha. A segunda foi: imagine que você vai servir café aos seus convidados. Você não vai preparar um café fresco e o servir numa xícara com o resto do café velho. Vai ficar horrível. Por isso, você servirá o café recentemente preparado em xícaras limpas. Todo mundo aprecia um café fresquinho. Trabalho no sábado. Lucas 6, 1-5. Em Israel, a legislação religiosa dos judeus proibia qualquer tipo de trabalho no sábado. Num sábado em que Jesus passava por uma fazenda de cevada, os apóstolos começaram a colher e a comer espigas, separando os grãos com as mãos. Os fariseus os questionaram: "Ei, isso não é permitido no sábado? Por que vocês estão infringindo a nossa legislação?" Jesus defendeu seus apóstolos: "Vocês realmente conhecem as Escrituras? Se as conhecem, saberiam o que o rei Davi fez. Ele e seus companheiros estavam com fome. Ele entrou na cabana sagrada, pegou, comeu e repartiu com seus companheiros os pães consagrados, que só os sacerdotes podiam comer. Não foi assim?" E concluiu: "Eu sou maior que o sábado." A cura de um homem com a mão atrofiada. Lucas 6, 6-11. Foi também num sábado que outro episódio similar ocorreu. Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Um dos presentes tinha a mão direita totalmente atrofiada. Os teólogos e os fariseus estavam de olho em Jesus, para ver se ele faria alguma cura no sábado, de modo que o pudessem acusar de desobedecer à legislação. Jesus, mesmo sabendo que muitos ali pensavam, chamou o homem para o centro do salão com as seguintes palavras: "Ei você, levante-se e venha para a frente para que todos o vejam." Ele se levantou e se aproximou. Jesus falou aos ali presentes: "Tenho uma pergunta para fazer a vocês. No sábado, nós estamos livres para fazer o bem ou só estamos impedidos de fazer o mal?" Em seguida foi mais direto: "No sábado podemos salvar uma vida ou temos que deixar que a pessoa morra?" Então Jesus disse ao homem: "Estenda a sua mão." O homem estendeu a mão atrofiada, a qual ficou completamente restaurada. Esse milagre despertou a fúria dos fariseus e teólogos, que começaram a bolar um plano para matar Jesus. Os 12 apóstolos de Jesus. Lucas 6, 12-16. Como era seu costume, Jesus se retirou mais uma vez para um monte perto do mar da Galileia para orar. Ali passou a noite diante do Deus eterno em oração. Quando amanheceu, ele chamou os seguidores que o acompanhavam e dentre eles
Formou uma equipe com apenas 12 integrantes, aos quais chamou de apóstolos. Eis os nomes deles: Simão Pedro e seu irmão André, os irmãos Tiago, o maior, e João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, que era conhecido também como Nataniel, Mateus, conhecido também como Levi, e Tomé, Tiago, o pequeno, que era filho de Alfeu, e Simão, cujo apelido era Nacionalista, Judas Tadeu, filho de um outro Tiago, e Judas Iscariotes, o futuro traidor. O interesse fora da Galileia. Lucas 6, 17 a 19. Depois dessa escolha, Jesus desceu do monte e parou num lugar plano perto do mar da Galileia. Ali já estavam outros seguidores e muitas pessoas, vindas também da Judéia, de Jerusalém e das cidades mediterrâneas de Tiro e Sidom, no que seria depois o Líbano. Todos queriam ouvir Jesus ensinar. Muitos queriam ainda ficar livres de suas enfermidades. Ele pregou e curou, libertando os que eram atormentados pelos demônios. Todos procuravam tocar em Jesus. Ele tinha poder para curar e curava a todos. A felicidade. Lucas 6, 20 a 26. Diante daquela gente toda, olhando para as pessoas, Jesus as abençoou com as seguintes palavras: Vocês, pobres, são felizes, porque a graça do Deus eterno os abençoa. Vocês que agora passam fome são felizes, porque serão alimentados. Vocês que agora choram são felizes, porque terão motivos para rir. Vocês que têm sido odiados, expulsos das cidades, caluniados e rejeitados como indignos, são felizes por me seguirem. Fizeram assim com os profetas do passado. Chegará o dia em que vocês se alegrarão com a recompensa que receberão no céu. Ele disse ainda: Lamento pelos que agora são ricos. No futuro eles estarão em perigo, porque sua riqueza para nada valerá. Lamento pelos que agora vivem com fartura em tudo. No futuro eles estarão em perigo, porque a fome os alcançará. Lamento pelos que agora festejam sem parar. No futuro eles estarão em perigo, porque é artificial a alegria das festas de que participam. Lamento pelos que agora são sempre elogiados. No futuro, eles estarão em perigo, porque no passado seus ancestrais elogiaram os falsos profetas. O amor. Lucas 6, 27 a 36. Jesus continuou: Minhas palavras são diferentes das que têm ouvido. Amem os seus inimigos e procurem fazer o bem aos que têm raiva de vocês. Abençoem os que querem o mal de vocês. Orem pelos que maltratam vocês. Jamais reajam com violência à violência que sofrerem. Quando alguém pedir alguma coisa, não se omitam. Quando alguém precisar de alguma coisa, não emprestem. Doem generosamente. Em tudo, façam aos outros tudo aquilo que gostariam que fizessem com vocês. Todos amam os que os amam. Não há virtude nisso. Até os malfeitores amam os que os amam. Que virtude há em fazer o bem só para os amigos? Nenhuma. Todo mundo age desse modo. Que virtude há em emprestar para depois receber? Nenhuma. Até os malfeitores agem desse modo, certos de que terão de volta o que investiram. Amem os seus inimigos, façam sempre o bem e doem sem esperar nada em troca. A recompensa virá do Deus eterno, que os considerará como seus filhos queridos. Sigam o modelo do Altíssimo Deus eterno, que é bondoso com os bons e igualmente bondoso com os ingratos e perversos. Tratem-se uns aos outros com ternura, assim como o Pai eterno é cheio de ternura com vocês. As críticas. Lucas 6, 37 a 38. Jesus falou ainda: Não fiquem procurando defeitos nos outros, que é uma atitude muito comum nas pessoas. Se vocês forem bondosos nas suas palavras sobre os outros, estejam certos que serão bondosas as palavras que eles falarão sobre vocês. Não sejam excessivamente críticos dos outros, para que o clima seja de compreensão, não de condenação. Doem e receberão. Sim, vocês receberão em dobro, do bom e do melhor, se a generosidade for o estilo de vida que adotarem.
Diversas comparações. Lucas 6, 39 a 49. Em seguida, Jesus fez algumas comparações para tornar ainda mais clara a sua mensagem. Na primeira comparação, Jesus perguntou: Vocês acham que um cego pode conduzir outro cego? É lógico que os dois cairão num buraco. Na segunda comparação, Jesus afirmou: O aluno não sabe mais que o seu professor. Quem é realmente inteligente presta atenção ao que o seu professor ensina. Na terceira comparação, Jesus começou com uma pergunta: Por que vocês se apressam em corrigir os erros dos outros se vocês têm seguido pelo mesmo caminho? Não adianta se oferecerem para ajudar o outro a se livrar do erro se vocês cometem o mesmo erro regularmente. Parem de hipocrisia. Ponham em ordem primeiro a sua própria vida antes de quererem corrigir a vida dos seus amigos. Na quarta comparação, Jesus trouxe um exemplo da agricultura. Uma árvore frutífera, se for saudável, dará bons frutos, mas a árvore cheia de bicho não dará frutos bons. O valor da árvore frutífera vem do que ela produz. Não nasce figo na grama, não há uva na roseira. Na verdade, uma pessoa boa tira o que é bom do seu coração, assim como uma pessoa má só produz maldade. Se o coração é bom, coisas boas saem dele. Jesus fez ainda outra comparação. Sei que muitos consideram que eu sou o Cristo que haveria de vir. Que adianta se eles não seguem os meus ensinos? Eu me alegro com todos aqueles que me procuram, ouvem-me e procuram praticar o que tenho ensinado. Eu os comparo a alguém que para construir a sua casa cavou até encontrar a rocha e sobre ela fincou as fundações. Essa casa bem construída resistiu à enxurrada e permaneceu firme e segura. Bem diferentemente, aqueles que me ouvem, mas não praticam, são como alguém que construiu a sua casa sobre a superfície sem fazer as devidas fundações. Quando a enchente chegou, a casa desabou, com terríveis consequências para os seus moradores. A cura de um funcionário do capitão de Cafarnaum. Lucas 7, 1 a 10. Depois de ensinar todas essas coisas às margens do mar da Galileia, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Estava doente um empregado que trabalhava na casa do capitão romano, encarregado da segurança da cidade. O funcionário era apreciado pelo militar para quem trabalhava. Sabendo do que Jesus fazia, o comandante pediu a alguns amigos judeus que o procurassem e o trouxessem para curar o seu funcionário. Esses amigos judeus, líderes espirituais em Cafarnaum, foram falar com Jesus. Por favor, venha ajudar o capitão. Ele é nosso amigo. Ele gosta tanto de nós que mandou construir a nossa sinagoga. Jesus concordou. Perto de chegar, Jesus foi recebido por outros amigos do capitão que lhe transmitiram um recado. Nosso amigo manda dizer o seguinte: Não te incomodes comigo. Não sou digno de te receber em minha casa. Não fui ao teu encontro porque também não me acho digno de ser recebido pessoalmente por ti. Só desejo que mandes uma ordem para o meu empregado ficar são e ele ficará. No dia a dia, comando cerca de 100 soldados e quando dou uma ordem, eles a cumprem de imediato. Por isso acredito que não precises vir até aqui para curar meu empregado. Basta que deis uma ordem e ele ficará são na hora. Jesus ficou maravilhado com essas palavras e concordou com o pedido. Depois, virando-se para as pessoas à sua volta, disse: Garanto a vocês que nem entre os israelitas encontrei uma pessoa com tanta fé. Quando os emissários voltaram para a casa do comandante, o funcionário já estava curado. A ressurreição do filho de uma viúva. Lucas 7, 11 a 17. Algum tempo depois, quando ia a Nazaré, Jesus passou por Naim, depois Neim, a 40 quilômetros de Cafarnaum e a 10 quilômetros de Nazaré, em Israel. Seus apóstolos e várias outras pessoas estavam com ele. Perto da entrada da cidade, viram um cortejo conduzindo para o cemitério o corpo do filho único de uma viúva muito querida. Quando notou aquela mulher, Jesus foi tomado por uma grande compaixão. Então ele disse à viúva: Não chore. Jesus se aproximou e tocou na maca que levava o rapaz, parando a procissão. Jesus olhou para o corpo do falecido e disse: Jovem,
Ouça o que lhe digo para fazer. Levante-se agora. O rapaz se levantou imediatamente, sentou-se e começou a falar para a alegria da sua mãe. Todos ficaram admirados e passaram a dar glórias a Deus. Eles diziam: hoje em nossa cidade vimos um grande profeta em ação. Hoje o Deus eterno veio até nós. A notícia do que Jesus fizera correu por toda a Galiléia e também por toda a Judéia. Os emissários de João Batista. Lucas 7, 18 a 35. Nessa época, João Batista estava preso em Maqueiro, do lado leste do Rio Jordão. Seus auxiliares ficaram sabendo do que Jesus ensinava e fazia. Eles contaram tudo a João Batista. João Batista chamou 2 dos seus auxiliares e os enviou a Jesus com uma pergunta específica. Você é o Cristo esperado ou ainda teremos que esperar por ele? Quando encontraram Jesus, os 2 auxiliares disseram: João Batista nos enviou para perguntar o seguinte: você é o Cristo esperado ou ainda teremos que esperar por ele? Enquanto caminhavam, Jesus continuava curando a quem o buscava. Muitas pessoas ficaram livres de suas enfermidades e de suas dores. De algumas, os demônios foram expulsos. Logo após, Jesus lhes deu a resposta que buscavam. Agora voltem e digam a João Batista tudo o que vocês viram e ouviram. Cegos voltam a ver, paraplégicos estão andando, doentes da pele estão limpos, surdos ouvem e mortos voltam a viver. Jesus continuou: o evangelho está sendo pregado aos pobres. O último recado para João Batista foi este: quem crê em mim, sem duvidar, é feliz. Assim que aqueles emissários foram embora, Jesus se dirigiu ao povo para falar sobre João Batista. Movidos pela curiosidade, vocês atravessaram o Rio Jordão para encontrar um pregador realmente extraordinário, não um simples mortal. Parece que vocês queriam ver um pregador elegantemente vestido. Vocês não sabem que quem se veste na moda não mora no deserto, mas em belas mansões? Jesus prosseguiu: o que procuravam? Se procuravam um profeta, vocês o encontraram. Na verdade, vocês não encontraram um profeta qualquer. Foi sobre ele que o Deus Eterno falou por meio do profeta Malaquias. Envio antes de você o meu mensageiro. Ele vai preparar o caminho para a sua chegada. Como está em Malaquias 3:1. Jesus disse mais ainda: eu garanto, não há um ser humano sequer que seja maior que João. E eu garanto também, por causa da graça de Deus, a pessoa mais simples pode ser mais importante que João Batista. Jesus sabia que todos os que ouviram João Batista reconheciam que o Deus Eterno agia por intermédio dele. Até coletores de impostos creram e foram batizados no Rio Jordão. Jesus também sabia que os fariseus e teólogos rejeitaram a mensagem do Deus Eterno que João Batista transmitia. Por isso, nenhum deles foi batizado por João Batista. Foi pensando neles que Jesus declarou com firmeza: que direi das pessoas que não aceitaram a missão de João Batista? Para mim, são como meninos que brincam numa praça e reclamam uns com os outros. O que está havendo, gente? Quando as músicas são alegres, vocês não dançam. Nas músicas tristes, vocês não choram. Assim não dá. É assim que fazem os que não gostam de João Batista. Ele não participa de festas e recomenda o jejum, e então vocês dizem que está endemoniado. Eu participo de encontros festivos e vocês dizem que sou comilão e beberrão e que ando com mais companhias. Se vocês fossem realmente sábios, entenderiam o que João e eu fazemos. O jantar especial na casa de um fariseu. Lucas 7, 36 a 50. Um fariseu de nome Simão convidou Jesus para um jantar especial. Jesus aceitou o convite e tomou o lugar que lhe foi reservado. Sabendo que Jesus estava na casa jantando com aquele fariseu, uma mulher conhecida por sua má fama na cidade foi até lá. Ela levava um perfume caro dentro de um frasco de alabastro igualmente caro.
A mesa da refeição era baixa e as pessoas se sentavam em torno dela, no chão ou num sofá, com os corpos pendendo para a frente e os pés para trás. A mulher veio por trás e tocou nos pés de Jesus. Ela chorava. Suas lágrimas molhavam os pés de Jesus, mas ela os enxugava com os próprios cabelos. Além disso, ela beijava os pés de Jesus e derramava sobre eles o perfume que tinha trazido. Vendo aquilo, Simão pensou: se este homem fosse mesmo um profeta, saberia que a mulher que o acaricia não passa de uma tremenda pecadora. Imediatamente Jesus lhe dirigiu a palavra: Simão, preciso lhe dizer uma coisa. O fariseu respondeu: pode falar, mestre. Jesus começou com uma comparação. Dizem que um homem emprestou dinheiro para 2 outros, 500 para o primeiro e 50 para o segundo. O problema é que os 2 devedores não tinham como pagar a dívida. Sabe o que aconteceu? O homem perdoou a dívida de ambos. Agora eu pergunto, qual desses devedores amará mais o seu benfeitor? Simão respondeu: com certeza aquele que tinha uma dívida maior. Jesus concordou: certo, Simão, você pensou certo. Jesus então continuou e, apontando para a mulher, disse: você está vendo essa mulher? Você conhece bem os nossos costumes, mas quando entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas que caíam do seu rosto e depois os enxugou com seus próprios cabelos. E tem mais. Quando cheguei, você não me cumprimentou com um beijo. Ela, porém, não parou de beijar os meus pés. Tenho mais ainda para lhe dizer. Você não perfumou a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume valioso. Antes que Simão tentasse se explicar, Jesus prosseguiu: eu garanto que os muitos pecados dela foram perdoados, porque mostrou um grande amor. Simão, eu a perdoei, porque quem é perdoado está pronto para amar. Em seguida, Jesus disse à mulher: eu perdoo os seus pecados. Logo começou uma discussão durante o jantar em torno da seguinte questão: quem ele pensa que é? Será que ele tem mesmo poder para perdoar pecados? Jesus não se importou e preferiu conversar com a mulher, a quem disse: a sua fé salvou você. Fique em paz. As colaboradoras de Jesus. Lucas 8, 1-3. Ao longo de sua missão, Jesus andava pelas cidades grandes e pequenas, anunciando o evangelho da graça de Deus. Ele era acompanhado pelos 12 apóstolos e por algumas mulheres que eram agradecidas por Jesus tê-las curado ou libertado dos demônios. Eis os nomes de 3 de suas colaboradoras: Maria Madalena, de quem Jesus expulsara 7 demônios, Joana, que era esposa de Cusa, advogado da família de Herodes, e também Susana. Todas tinham bons recursos financeiros, os quais usavam para ajudar Jesus e seus apóstolos. Histórias de Jesus. O semeador. Lucas 8, 14-15. Algum tempo depois, diante dos moradores de Cafarnaum e de outras diferentes cidades da região, Jesus contou uma história. Era uma vez um trabalhador do campo. Ele saiu plantando sementes. Algumas sementes caíram à beira da estrada e não cresceram porque os pássaros as comeram. Outras sementes caíram entre as pedras. Elas chegaram a crescer, mas pouco depois secaram com a falta de água. Outras sementes caíram entre os espinhos. Elas cresceram, mas os espinhos cresceram mais e as sufocaram. Por fim, outras sementes caíram numa terra fértil. Essas cresceram muito, muito mesmo. Tendo contado essa história, perguntou: vocês prestaram atenção? Os apóstolos pediram para explicar a história que acabara de contar. Jesus expôs o motivo de ensinar por histórias. Para vocês explico o que é o Evangelho da graça de Deus. Para os outros eu apenas conto essas histórias, porque eles não querem nem ouvir nem entender. Jesus continuou:
Vou explicar o significado dessa história. Algumas pessoas são como as sementes da beira do caminho. Elas ouvem, mas o diabo vem e arrebata do coração delas a palavra que escutaram, porque ele não quer que creiam e sejam salvas. Outras pessoas são como as sementes sobre as pedras. Elas ouvem a palavra e até a recebem com alegria. Como não têm raiz, não resistem à aprovação e se afastam. Outras são como as sementes nos espinheiros. Elas ouvem, mas com o passar do tempo acabam sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Até dão frutos, mas eles não amadurecem. Ainda bem que há pessoas que são como as sementes que caíram na terra boa. Elas ouvem com a atitude certa e guardam a palavra no coração. Elas dão frutos que permanecem para sempre. Método de ensino, Lucas 8, 16 a 18. Sobre a natureza da sua missão, Jesus acrescentou ainda: tudo o que eu ensino é às claras. Eu não acendo uma luminária e depois a abafo ou a escondo debaixo de um móvel. Na verdade, eu acendo a luminária e a coloco num lugar em que possa iluminar toda a casa. Não quero que ninguém fique tropeçando no escuro. Por agora estou contando histórias, mas logo direi tudo bem claramente. Nada ficará secreto, tudo será esclarecido. Por isso peço a vocês, prestem atenção no que estou dizendo agora. Quando chegar a hora de falarem, será grande a responsabilidade de vocês, porque vocês aprenderam muito para ensinar muito. Não falhem, não percam a oportunidade de ensinar o que aprenderam. O mundo precisa de vocês. Os familiares de Jesus, Lucas 8, 19 a 21. Certo dia, Maria, mãe de Jesus, e os demais filhos dela procuraram por Jesus. Quando o encontraram, tentaram entrar na casa onde estava, mas não conseguiram porque tinha muita gente em volta dele. Foi quando chegou até ele um recado: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ter uma conversa contigo. Jesus, porém, respondeu: Minha mãe e meus irmãos são meus familiares por laços de sangue, mas vocês farão parte da minha família espiritual se ouvirem e praticarem a palavra de Deus que ensino. A tempestade é acalmada. Lucas 8, 22 a 25. Algum tempo depois, Jesus e os apóstolos entraram num barco no mar da Galileia. Jesus lhes pediu: Vamos atravessar o mar até o outro lado. Assim foram. Enquanto navegavam, Jesus dormiu. Pouco depois, uma tempestade se formou e se abateu sobre o barco que ameaçava naufragar. Apavorados, os apóstolos acordaram Jesus aos gritos: Mestre, mestre, acorda, vamos todos morrer. Jesus acordou, levantou-se e repreendeu o vento em sua força e as ondas em sua fúria. Tudo passou e a calmaria voltou. Logo a seguir, Jesus perguntou aos apóstolos: Onde está a fé que vocês têm? Cheios de medo e admiração diante do que viram, eles não lhe responderam, mas perguntavam uns aos outros: Vocês viram? Ele manda na natureza. Até os ventos e as ondas lhe obedecem. A expulsão de um grupo de demônios. Lucas 8, 26 a 39. Prosseguindo a viagem, Jesus e seus apóstolos chegaram a Gerasa, também conhecida como Gadara, uma cidade localizada no lado leste do Mar da Galileia, que tinha costumes religiosos diferentes de Israel. Assim que desembarcaram, um endemoniado veio ao encontro deles. Ele não usava roupas nem morava em casa alguma. Na realidade, morava nos túmulos do cemitério local. Seus parentes o amarravam em correntes para o proteger, mas ele arrebentava tudo e fugia para lugares desérticos. Ele viu Jesus, aproximou-se e gritou bem alto: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Jesus perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Eu tenho muitos nomes, somos muitos. De fato, muitos demônios dominavam aquele homem. Diante daquela situação, Jesus ordenou que o deixassem.
Naquele momento pastava numa encosta próxima uma grande manada de porcos, considerados animais impuros e desprezíveis em Israel. Então eles pediram a Jesus para não os expulsar para o abismo, mas para aqueles porcos. Jesus permitiu. Os demônios saíram imediatamente do Gerazeno, entraram nos porcos, que se precipitaram montanha abaixo, caíram no mar da Galileia e se afogaram. Os tratadores dos porcos saíram correndo para alertar aos donos dos animais sobre o prejuízo que Jesus tinha causado. As pessoas ficaram muito agitadas. Quando procuraram saber o que tinha acontecido, encontraram ex-endemoniado bem vestido e em perfeita saúde. Muitos ficaram felizes em vê-lo completamente transformado. Assim mesmo, a maioria do povo de Gerasa pediu para Jesus deixar a cidade com medo de novos prejuízos. Jesus então deixou a cidade. O homem que fora curado pediu para ir com Jesus, mas a resposta foi diferente. Volte para sua casa e conte para todos o que aconteceu com você. O Gerazeno fez como tinha sido orientado. Quanto a Jesus, ele subiu no barco e retornou para Cafarnaum. As curas de duas mulheres. Lucas 8, 40 a 56. Quando retornou a Cafarnaum, Jesus foi recebido com muita alegria. Era grande a saudade que os moradores sentiam dele. Logo depois de seu retorno, Jairo, que era o dirigente da sinagoga da cidade, procurou por Jesus, curvou-se respeitosamente diante dele e pediu um favor. Ele queria que Jesus o acompanhasse porque a filha dele estava gravemente enferma em casa. A menina, filha única, tinha 12 anos de idade. Jesus concordou. No caminho, feito com muita dificuldade, porque todo mundo queria conversar com Jesus ou tocar nele, apareceu uma mulher. Essa mulher sofria de uma doença grave e havia 12 anos. Seu fluxo menstrual nunca parava. Esse mal-estar físico lhe trazia também um mal-estar espiritual, já que a legislação religiosa a considerava uma pessoa impura. Quando procurou Jesus, essa mulher já havia gasto todos os seus recursos financeiros com remédios. Os médicos já a tinham desenganado. Então, quando soube que Jesus estava por ali, ela se espremeu por entre a multidão e tocou na borda da roupa que ele vestia. Imediatamente, a hemorragia da mulher cessou. Na mesma hora, Jesus percebeu e perguntou ao público que o rodeava: "Quem me tocou?" Ninguém se manifestou. Pedro tentou explicar: "Mestre, é impossível saber. Tem gente demais aqui. Está todo mundo colado na gente." Jesus queria saber quem o tocara. "Alguém me tocou e eu quero saber quem foi abençoado." A mulher que fora curada de sua hemorragia se apresentou. Ela tremia toda enquanto explicava o seu sofrimento e, ao mesmo tempo, agradecia por ter ficado livre da doença. Jesus a ouviu e a tranquilizou. "Querida, vá em paz para sua casa. A sua fé a salvou para sempre." Jesus ainda conversava com a mulher quando chegou um emissário vindo da casa de Jairo, trazendo uma triste novidade. "Jairo, tua filha morreu. Nada mais pode ser feito por Jesus." Jesus, no entanto, tranquilizou Jairo. "Não se desespere, apenas confie. Ela ficará bem." Jesus chegou finalmente à casa de Jairo. Todos choravam intensamente. As músicas fúnebres já estavam sendo cantadas. Ele lhe disse: "Vocês não precisam chorar. Ela não morreu. Está apenas dormindo." Todos debocharam dele porque sabiam que a menina tinha morrido. Jesus entrou no quarto onde ela estava. Apenas os apóstolos Pedro, Tiago, João e os pais dela entraram também. Jesus pegou a menina pela mão e disse: "Menina, levante-se." Imediatamente a vida voltou à menina. Ela se levantou. Por orientação de Jesus, deram-lhe de comer. Os pais ficaram maravilhados. Jesus, porém, pediu que não contassem a ninguém o que tinha acontecido com a filha deles. Orientações aos pregadores. Lucas 9, 1 a 6. Além de acompanhar os apóstolos na missão,
Jesus também os enviava para pregar nos campos e nas cidades o evangelho da graça de Deus. Para tanto, ele lhes ensinava a como agir e lhes concedia o poder de expulsar demônios e curar enfermidades. Quando os enviava, Jesus lhes dizia: vivam com toda a simplicidade. Nada levem além do necessário, para não se atrapalharem na missão. Não levem cajados, malas, comidas, mudas de roupa ou dinheiro. Esperem receber o que precisarem nas casas onde ficarem hospedados. Se alguma cidade não os quiser, não insistam, nem se aborreçam. Saiam dali sem fazer alvoroço e sigam em frente para a próxima. Devidamente orientados e animados, eles viajavam pelas cidades grandes e pequenas, pregando o evangelho e curando as pessoas. O interesse de Herodes Antipas por Jesus. Lucas 9, 7-9. A fama de Jesus cresceu muito. Muitos comentários chegaram aos ouvidos de Herodes Antipas, um dos 4 sucessores de Herodes o Grande e que governava a Galileia. As pessoas diziam: João Batista voltou a viver, Elias reapareceu, um profeta do passado ressuscitou. Herodes Antipas, que desejava conhecer pessoalmente Jesus, não escondia a sua curiosidade. Confesso que estou confuso. Eu mesmo mandei decapitar João Batista. Então quem é esse que tem feito coisas tão extraordinárias em nosso país? A multiplicação de pães e peixes. Lucas 9, 10-17. Quando regressavam de suas missões, os apóstolos apresentavam os seus relatórios a Jesus. Algum tempo depois, Jesus decidiu ir para uma cidade chamada Betsaida e levou também os apóstolos. Os moradores da cidade souberam disso e passaram a segui-lo por onde ia. Jesus os acolhia e lhes ensinava sobre a graça de Deus. Se houvesse enfermos no grupo, ele os curava. Certo dia, já de tarde, alguns dos apóstolos se aproximaram de Jesus preocupados. Mestre, mande o povo embora, assim as pessoas poderão passar a noite em algum lugar e se alimentar. Aqui onde estamos não tem nada. Jesus, porém, respondeu: Não faremos desse modo, meus amigos. Vocês mesmos darão comida para esta gente. Eles responderam: Mestre, não há como fazermos isso. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Aqui estão 15.000 pessoas. Queres que compremos comida na cidade mais próxima? Jesus deu uma orientação muito diferente. Façam o seguinte: mandem a todos se sentar em grupos de 50 pessoas. Eles obedeceram. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes disponíveis, olhou para o céu e agradeceu pela comida. Em seguida partiu os pães e os peixes em pedaços e os entregou aos apóstolos para que distribuíssem entre a multidão. Todos comeram à vontade, e ainda sobrou comida, tanta que foi guardada em 12 cestos grandes. A fé no Cristo. Lucas 9, 18-22. Em outro dia, já em outra cidade, Jesus estava orando sozinho. Quando os apóstolos se aproximaram, ele perguntou: Respondam-me vocês que têm andado entre o povo. Quem sou eu para essa gente? Um deles respondeu: Ouvi alguns dizendo que tu és João Batista. Outro disse: O que escutei é que tu és Elias. Alguém entre eles acrescentou: Para muita gente tu és um antigo profeta que ressuscitou e voltou a atuar. Jesus então perguntou: Agora quero saber de vocês. Quem sou eu para vocês? Pedro logo se adiantou e respondeu: Tu és o Cristo, enviado pelo Deus eterno. Jesus respondeu: É bom saber disso, mas não contem a ninguém. Há muita coisa ainda para acontecer. Vou sofrer muito nas mãos dos principais dirigentes, sacerdotes e teólogos de Israel. Serei morto, mas fiquem tranquilos. No 3º dia ressuscitarei. As condições para quem quer seguir Jesus. Lucas 9, 23-27. A mensagem de Jesus era bem clara e firme. Ele dizia a todos os que dele se aproximavam: Quem deseja ser meu seguidor precisa saber como deve viver.
Quem quer ser meu seguidor tem que, antes de tudo, entender que não terá mais o controle da sua vida, porque este controle ficará comigo. Ser meu seguidor implica em sofrimento diário, mas é assim que vale a pena viver. Não adianta uma pessoa ter dinheiro e fama se não sabe para que vive. Jesus também dizia: todos aqueles que me seguem terão a honra de ser recebidos por mim, quando o mundo acabar e o Deus eterno mostrar que ele sempre esteve no comando de tudo. Meu desejo é que nenhuma pessoa, tendo ouvido minhas palavras, deixe de levá-las a sério e fique de fora da vida eterna que vim trazer. Dentre as coisas que dizia, uma era muito difícil à compreensão, porque só aconteceria quando Jesus ascendesse ao céu. Garanto que alguns de vocês estarão vivos quando eu morrer e ressuscitar. Eles me verão voltar para o céu. Uma visão maravilhosa no monte. Lucas 9, 28 a 36. Uma semana depois de dizer essas palavras, Jesus subiu num monte para orar. Dessa vez ele levou em sua companhia os apóstolos Pedro, Tiago e João. Algo extraordinário aconteceu. Enquanto Jesus orava, os seus 3 apóstolos cochilavam, mas, esforçando-se para ficar acordados, viram o rosto dele mudar de forma e a sua roupa ficar totalmente branca. Eles viram Jesus em toda a sua beleza. Eles viram também que 2 homens belamente vestidos conversavam com Jesus. Eram Moisés e Elias. Em sua visão, os apóstolos ouviram Moisés e Elias dizendo que Jesus iria morrer em Jerusalém. No fim da visão, Moisés e Elias se afastaram de Jesus. Então, antes que a visão terminasse, Pedro sugeriu a Jesus: Mestre, está sendo bom demais estarmos aqui. Tenho uma sugestão. Que tal fazermos 3 cabanas? Uma para ti, outra para Moisés e a terceira para Elias. Pedro, na verdade, não tinha noção do que estava falando. Nesse momento, todos foram envolvidos por uma nuvem e ficaram com medo de morrer. Foi quando ouviram uma voz vinda do céu que dizia: Este é Jesus, meu filho querido. Prestem atenção a tudo o que ele tem dito. Quando a voz cessou, os 3 notaram que Jesus estava sozinho. Os 3 não fizeram comentários sobre a visão que tiveram. A cura que os apóstolos de Jesus não conseguiram realizar. Lucas 9, 37 a 43a. No dia seguinte à visão no monte, muita gente veio ao encontro de Jesus na cidade. Do meio da multidão, um homem surgiu. Ele trazia uma dificuldade. Mestre, estou aqui para pedir que me ajudes. Meu filho, meu único filho, tem muitas convulsões provocadas pelo demônio. Na crise, ele grita e se agita até espumar. A crise demora muito e o meu menino fica todo machucado. Já pedi aos teus apóstolos para curar o garoto, mas eles não conseguiram. Jesus repreendeu os apóstolos. Vocês não têm fé? Até quando vou ter que aguentar essa incredulidade de vocês? Depois disse ao pai do garoto: Onde está o menino? Quero vê-lo. Enquanto o pai estava trazendo o garoto, o demônio o atacou, provocando novas convulsões. Jesus expulsou o demônio. O menino ficou imediatamente são e foi logo devolvido ao seu pai. Todos ficaram maravilhados com o poder do Deus eterno. O sofrimento próximo de Jesus. Lucas 9, 43b a 45. No momento em que era grande a admiração por Jesus, ele falou o seguinte para os apóstolos: Prestem atenção no que preciso dizer a vocês agora. Eu serei morto e isso não vai demorar. Os apóstolos, porém, não deram atenção a essa declaração. Na verdade, não conseguiram entendê-la. Preferiram ficar sem entender. Nada perguntaram a Jesus. A busca dos apóstolos por prestígio. Lucas 9, 46 a 48. Também naquele momento em que era grande a fama de Jesus, os apóstolos tiveram uma séria discussão. A questão era a seguinte: qual deles tinha mais prestígio diante de Jesus?
Jesus não participou da discussão, mas sabia do que se tratava. Diante disso, colocou uma criança no colo e disse aos apóstolos: Estão vendo esta criança aqui? Vocês sabem que as crianças não são valorizadas como deveriam ser. Por isso eu digo que quem valoriza uma criança está me valorizando. Também digo que quem me valoriza está valorizando o Deus eterno que me enviou. Entenderam? Grande é quem é pequeno. A verdadeira grandeza é a humildade. Nada de competição. Lucas 9, 49 a 50. Em outro momento, o apóstolo João disse a Jesus: Mestre, tenho um problema para te apresentar. Nós vimos um exorcista expulsando demônios usando o teu nome. Nós o proibimos na hora, porque ele não faz parte da nossa equipe. Jesus, porém, respondeu: Nada disso. Deixem o homem trabalhar. Ele não está contra nós, mas está a nosso favor. Ele está nos ajudando.